Se tu estiver enfrentando um julgamento judicial, é melhor que o juiz que está julgando tenha se alimentado recentemente. Pode parecer estranho, mas tem um estudo que indica que os juízes, após um determinado número de casos julgados, tendem a ser mais desfavoráveis aos pedidos que são feitos a ele. Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre como é que funciona o processo de decisão e como que a gente pode usar esse mecanismo a nosso favor. Tem um estudo que analisou mais de 1000 decisões judiciais em Israel ao longo de 10 meses, todas envolvendo liberdade condicional de réus. E o que se notou, o que é interessante observar? Eu vou pôr um gráfico na tela e vou falar dele. Que os juízes, logo no início dos turnos de trabalho, eles tinham uma média de 65% de decisões favoráveis aos réus. E esse número caía para quase zero quando chegava perto do fim do turno de trabalho. E isso repetia em várias cortes, com vários juízes experientes, com muitos anos de função, e fazendo esse tipo de coisa. E aí que a gente imagina, se com pessoas muito experientes acontece isso, imagina o que vai acontecer com nós, que às vezes estão tomando decisões que a gente não está nem preparado para tomar elas, ou com as nossas próprias decisões. Acontece que esse tipo de viés, esse tipo de distorção, ela não é exclusiva dos juízes, ela não é exclusiva da área do direito, ela ocorre em todas as áreas, faz parte dos nossos mecanismos normais de tomada de decisão. É estimado que para um adulto se tome 35 mil decisões por dia. Por um efeito de comparação, uma criança toma em torno de 3 mil decisões. A gente escolhe o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, quando a gente vai comer, como a gente vai comer, o que a gente vai falar, como a gente vai falar, se a gente vai falar, quando a gente vai falar, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quem a gente vota, em quem não sei. Enfim, tem uma série de coisas, a maioria a gente já nem se dá conta mais, porque está tão automático no nosso dia a dia que a gente não percebe, mas elas estão lá. São decisões que a gente vai tomando ao longo do dia. Isso sem falar de todas as decisões que são extremamente importantes, que às vezes a gente nem imagina que vai ter que tomar, mas elas aparecem ali e a gente acaba tendo que fazer uma escolha, às vezes com tempo limitado, às vezes sem conseguir pensar direito. Bom, mas a pergunta que não quer calar é como que esse tipo de distorção, como o caso dos juízes, acontece? O que se imagina, né, é que existe um mecanismo inconsciente para simplificação das decisões que entram em ação nesse caso. E elas deixam de ser racionais e se tornam inconscientes. E a tomada de boas decisões, ela consome muita energia na prática. Se a gente vai tomar uma decisão boa, a gente vai analisar, a gente vai discutir, a gente vai pesquisar, enfim, tem toda uma série de processos envolvidos que são muito desgastantes. Fazer isso uma vez, duas, três, 35 mil vezes esse processo completo, você está esgotado no final do dia. Então, para nos proteger, muitos dos processos são automatizados e aí as decisões saem com uma qualidade mais instintiva, digamos assim. Os nossos sentidos são muito bons, num geral, mas quando tem nuances, quando tem questões mais técnicas, talvez a gente preferisse usar a razão, a lógica, né, e ser mais lógicos no que a gente está escolhendo. Então, como é que a gente faz para tomar decisões de forma mais objetiva, mais racional no nosso dia a dia? Bom, a primeira recomendação, né, a primeira ideia que me vem à cabeça é a gente tem que controlar as variáveis externas. Né? Então, às vezes, assim, frio, calor, fome, ruído ou silêncio, essas questões ambientais de conforto, essas questões que estão à nossa volta, parecem que não fazem diferença, parecem que são irrelevantes frente ao que a gente está decidindo, mas elas são muito relevantes e elas interferem muito forte no que a gente tá pensando, no que a gente está tomando de decisão. Até mesmo a questão de realizar pausas ao longo do dia para esticar as pernas, para tomar um copo d'água, para respirar, só para dar um descanso mental do que tu está fazendo, vai fazer toda a diferença. Quando tu retorna
Claro, essas pausas não é aleatória, elas exigem que tu termine a tarefa ou tenha um momento certo também, porque tem a questão de concentração muitas vezes, mas isso vai te dar um gás, vai te renovar para que tu possa te organizar e continuar o que tu estava fazendo e tomar novas decisões que eventualmente vão ser importantes para o teu dia a dia, para a tua vida. Outro ponto é tentar simplificar as decisões que a gente está tomando. Vou te dar um exemplo que vai ser meio simplório, mas você vai entender. Por exemplo, todo dia de manhã tu tem que escolher qual é a roupa que tu vai vestir para ir para o trabalho, para ir para os teus compromissos. Bom, tu podia fazer isso no domingo, escolher o look da semana. Tudo que tu vai vestir, ou pelo menos ter mais ou menos acertado o que tu vai fazer. A mesma coisa com o teu cardápio, com a dieta, com onde ou o que tu vai comer, ou com a tua agenda, com as tarefas que tu tem, os compromissos que tu tem. A maior parte dela, eu sei que tem coisas que aparecem em cima da hora, que depende de confirmação, mas muitas coisas já dá para tomar um tempo para tomar essas decisões e deixar o dia, a semana, o período mais livre para ser executado. Isso já te economiza também energia. Tu toma muitas decisões que são de assuntos parecidos, assuntos próximos, como agenda. Bom, vou fazer a agenda da semana, ou como cardápio, ou locais de almoço, enfim, ou como vestuário. Vou resolver isso numa tacada só, e aí eu não preciso pensar nos outros dias. Outra questão a se pensar é a questão de quanto tempo eu tenho para tomar essa decisão. Essa é uma pergunta que o presidente americano Harry Truman fazia. Quanto tempo eu tenho para tomar essa decisão? Se tu tem muito tempo para decidir, tu pode conversar com pessoas, tu pode fazer pesquisa, tu pode estabelecer uma linha de discussão, enfim, tu pode fazer um monte de coisa. Há uma amplitude de escolhas. Se tu tem pouco tempo, tu só pode consultar os teus instintos. E no caso do Truman, uma decisão geraria um impacto em milhões de famílias, né? Não é qualquer coisa. Para ti também é interessante ver isso. E esse assunto, tempo, na verdade ele está ligado com outro assunto chamado valores, que é o que é importante para nós. É muito legal a gente ver nas empresas, por exemplo, aquela placa com os valores das empresas. E aí no dia a dia as pessoas têm dificuldade em usar aqueles valores, ela não vê refletido. Claro, porque quando a gente toma uma decisão em nível de empresarial, é interessante a gente colocar no contexto da decisão aqueles valores. Ok, eu tenho que decidir, as minhas escolhas são essas, e o que está em jogo? O que é importante eu pensar aqui? Porque isso vai nortear a escolha que tu vai tomar, e ela fica alinhada com os valores da empresa. Tu, como indivíduo, talvez tu nunca tenha pensado nisso, mas tu tem os teus valores próprios, o que é importante para ti, e dentre todos os valores, entre tudo que é importante, o que é mais importante, o que se tu tiver que sacrificar, mesmo que dolorosamente, tu sacrifica em prol de outro valor. Tudo isso está dentro de um pacote. Se tu tiver isso claro, se tu lembrar dessas questões, as tuas decisões ficam mais fáceis. E por fim, aprende com os erros das suas escolhas. A gente vai errar, isso é certo, não é discutível. Bom, uma vez errando, uma vez tendo essa ocorrência, a gente deve aprender com os nossos erros. Perguntas do tipo, o que eu aprendi aqui? Ou o que eu faria diferente numa próxima vez? Ou o que eu preciso fazer para isso ser melhor? São perguntas que vão nos trazer aprendizados e vão nos permitir evoluir e traçar, tomar novas escolhas melhores a partir dali. Me conta, vamos conversar aqui nos comentários, me diz como é que tu tem tomado as tuas decisões, isso alguma coisa daqui fez sentido para ti, tu já tinha percebido algum desses elementos, tu já tinha tomado alguma dessas ideias, dessas dicas, tu já executava? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.